Jacó, fui eu que te chamei. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. E para esse povo que foi tão massacrado por tantos povos, por tantas situações, Deus vai dizer no versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Olha que maravilha. Isaías está usando um texto que não foi apenas, porque quando a gente fala sobre passar pelas águas, de qual texto que a gente lembra? A gente lembra o quê? De Moisés, não é verdade? Quando saiu com o povo do Egito e atravessaram o Mar Vermelho aos pés enxutos. Mas isso não foi um fato isolado. O povo de Deus, inclusive também no Novo Testamento, vivenciou esse sinal mais de uma vez. No Velho Testamento, por exemplo, no Novo Testamento a gente tem Pedro andando sobre as águas, Mateus 14, 22 a 36. Uma tempestade se forma, Jesus aparece, os discípulos ficam assombrados. E Pedro diz: Jesus, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Pedro se levanta e começa a andar sobre as águas. E de repente os ventos começam a sacudir aquela água. Pedro teme e começa a afundar, e Jesus Cristo vai lá e coloca Pedro de pé de novo sobre as águas. Em 2 Reis, capítulo 2, quando Elias está perto de ser arrebatado aos céus, ele está com um grupo de discípulos, e naquele grupo estava Eliseu, e ele vai andando, e na verdade nem eram discípulos, era uma escola de formação de profetas, né? Porque os profetas, porque hoje a gente tem a mania de achar que o profeta é aquele que profetiza, mas na Bíblia que fala daquilo que Deus dá como revelação. Mas esse não é o sentido do profeta. O profeta fazia isso, mas o profeta era um estudioso das leis do Senhor. Os profetas conheciam a Torá, conheciam os mandamentos. Então havia uma escola para profetas. Elias é o tutor dessa escola, e Elias começa a andar com esses homens em direção a Jericó. E ali tem um dos discípulos dele, que é Eliseu, porque ele chama Eliseu para andar com ele. E alguns discípulos ficam assim, eles percebem que Elias não está normal, e eles falam para Eliseu assim: você acha que Eliseu vai ser arrebatado? E aí Eliseu fala assim: com certeza, mas fiquem quietos. E eles vão andando, e toda vez Elias fala assim: fiquem aqui, até que eles chegam diante do Rio Jordão, e indo em direção a Jericó. A Bíblia diz que Elias pega a sua capa, aquela mesma capa que quando ele estivesse subindo aos céus ele jogaria com porção dobrada sobre Eliseu. Ele dobra aquela capa, bate no Rio Jordão, e o Rio Jordão cessa, e as águas se represam de um lado, e ele seca, e Elias passa pelo Rio Jordão. Eliseu vai atrás. Quando Eliseu e Elias, agora já no versículo 11, 14, quando Elias e Eliseu estão perto um do outro, a Bíblia vai dizer que enquanto eles conversavam, carruagens passaram entre dois, e carros de fogo. Eles foram separados pela violência de uma carruagem celestial que apareceu. Nesse momento, Eliseu fica transtornado. Há uma expressão que diz assim: meu pai. Ele fala: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, porque ele foi meio que arremessado para trás, afastado de Elias, porque cavalos de fogo passaram. E a Bíblia vai dizer que um turbilhão de vento leva Elias. E ali Elias lança aquela capa sobre Eliseu, e Eliseu agarra aquela capa. Eliseu tinha acabado de vivenciar uma experiência de ver o Rio Jordão se abrir. Não se abrir porque não era um mar, né? Correu um lado e o outro lado ficou represado, parado. O rio parou de correr, uma represa invisível. E aí Eliseu agora está com aquela capa que Elias coloca nas suas mãos, e agora Eliseu vai voltar, e o que está na frente dele? O Rio Jordão correndo novamente. E aí o texto vai dizer que Eliseu pega aquela capa de Elias e exclama uma pergunta, e vai dizer: onde está o Deus de Elias? E pega aquela capa e golpeia o Rio Jordão, e o Rio Jordão se represa novamente, e Eliseu passa com pés secos sobre o Rio Jordão. Há mais um fenômeno, há mais um momento também em que o Rio Jordão se abre.
quando Deus chama Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto, você vai liderar o povo agora. Josué, Deus dá uma palavra a Josué, e Josué fala ao povo, ele vai dizer: ora, quando vocês virem a arca da aliança passando entre vocês, vocês seguirão a arca da aliança. E aí os sacerdotes colocam a arca da aliança nos ombros. E quem está de frente para esse sacerdote? O rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que quando os sacerdotes com a arca da aliança nos ombros tocam o rio Jordão, mais uma vez o rio Jordão se represa e para de correr, e todo o povo passa a pés enxutos. Não é à toa que Isaías está falando, citando isso aqui, porque foi algo que aconteceu várias vezes com aquele povo. Ele vai dizer: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Também quando pelos rios, eles não te submergirão. E também quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Esse texto faz referência a Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo conhece esse texto. A Bíblia vai dizer que alguns homens, para querer criar uma situação de adular o rei Nabucodonosor, eles dão uma ideia de que Nabucodonosor levante uma estátua dele mesmo, e que ao toque da trombeta todos os sacerdotes e príncipes se prostrem, todo o povo se prostrem diante da sua estátua. E quando aquela trombeta toca, o texto vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram. Alguns homens vão lá no Nabucodonosor e vão dizer assim: Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da sua estátua. Nabucodonosor foi até esses homens e diz assim: olha, vocês não se prostraram diante da minha estátua na hora que a trombeta tocou, nós tocaremos ela de novo. Talvez vocês não tenham ouvido para que vocês possam se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abednego se dirigem a Nabucodonosor e diz assim: não, Nabucodonosor, não, ó rei, não há necessidade de tocar a trombeta novamente, nós ouvimos, nós não iremos nos prostrar. Nabucodonosor fica enfurecido e lança aqueles homens na fornalha. Todos conhecem a história. Ele pede para que se aqueça a fornalha 7 vezes mais. Os homens que estavam perto da fornalha morrem por causa do calor. E Nabucodonosor fica olhando para dentro da fornalha e vira para um dos seus oficiais e diz assim: olha, mas a gente não tinha lançado 3 homens? Eu vejo 4 e a aparência de um é como a aparência dos deuses. E ele chama aqueles homens para fora. Olha que maravilha. Chama aqueles homens para fora. E o texto vai dizer que nem cheiro de fogo não havia na roupa daqueles homens. E aí o texto vai dizer uma declaração a respeito de Nabucodonosor, que Nabucodonosor diz. Ele vai dizer: Nabucodonosor falou, dizendo aos seus servos e aos seus conselheiros: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Veja que oração humilde de Nabucodonosor. Ele vai dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que desobedeceram a minha palavra, que desobedeceram a minha ordem, para não ferir a ordem do seu próprio Deus. É isso que está acarretado quando nós obedecemos ao Senhor. Chegará momentos em nossa vida que nós precisaremos confrontar, desobedecer, nos rebelar com algumas imposições feitas por este mundo, se estas imposições nos levarem a direções contrárias àquilo que Deus tem para nós. Isso em qualquer área da nossa vida. Versículo 13, ele vai dizer: porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sébia em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Muita gente, quando lê esse texto, tende a pensar que o profeta Isaías, na verdade, quando eu falo profeta Isaías, na verdade é Deus, né? Ele está falando pelo profeta Isaías. Tende a pensar que o texto se refere à saída do povo do Egito, mas não é. Não é isso. Isaías está falando
de um momento em que Senaqueribe cerca Israel e ele invade pela Judéia. O povo de Deus, de Israel, fica desesperado, porque aqui o período da Babilônia já está passando e um novo reinado está se levantando, que é o reinado dos assírios. Homens violentíssimos. Lembra da história de Jonas, que não queria pregar para os ninivitas, que eram desse povo, os assírios? Eles eram extremamente violentos. Jonas tinha tinha lógica. Jonas não queria pregar para esses homens. As pessoas falam, não, Jonas era um profeta medroso. Não, ele não era medroso, ele era rancoroso. Jonas tinha ódio dos ninivitas. Jonas tinha raiva dos ninivitas. Os ninivitas, eles não dominavam o povo, eles massacravam o povo. Eles pegavam as mulheres e estupravam elas em praça pública. Eles estupravam as filhas dos homens, dos povos que eles conquistavam. Os ninivitas, eles eram conhecidos por terem monumentos feitos com corpos humanos. Os ninivitas, eles eram sanguinários. Como nós lemos o livro do profeta Naum e o do livro também do profeta Jonas, Naum é 150 anos depois, a Bíblia vai dizer que o cheiro do assassinato e da violência estava incomodando nas narinas do Senhor. Jonas tem um relacionamento com os ninivitas, que são os assírios, de profunda mágoa. Jonas não era medroso, ele simplesmente não queria que aquele povo fosse salvo. E agora os assírios estão cercando Israel, e Israel está amedrontadíssimo. E em algum momento, quando Senaqueribe dá uma ordem a Rabsaque para mandar uma mensagem para Ezequias e dizer assim: Ezequias, eu vou dominar você, a gente vai destruir Israel, vocês serão nossos escravos. Deus envia uma palavra, e aí Ezequias manda homens a Isaías e fala assim: conversem com Isaías, peça para que Isaías converse com Deus, veja o que Deus tem para nós. Isaías conversa com o Senhor e Deus manda uma mensagem para o rei Ezequias através do profeta Isaías. E aí Deus assim: Isaías, fala para Ezequias, eu vou confundir esse povo, eu vou fazer uma bagunça no meio do arraial do povo de Senaqueribe. E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, que de repente, está lá em Isaías capítulo 37, Senaqueribe, aquele povo, tira o foco de Israel e parte para guerrear contra o Egito, contra a Etiópia, sabe? E parte com violência. E é isso que Deus está falando. Ele vai dizer: eu dei Egito e Etiópia no teu lugar. Eu permiti que Senaqueribe destruísse o Egito para te livrar. Queridos, quando Deus quer livrar o seu povo, Ele não mede esforços. Muitos podem achar assim: que isso? Quer dizer que Deus destruiu uma outra nação para poupar a sua? Sim, foi realmente isso que ele fez. E muitas vezes Deus ainda faz isso. Quando pessoas se levantam contra nós, contra a nossa vida, talvez contra o nosso trabalho, contra o nosso emprego. Eu lembro de uma história que meu pai contou, de um gerente num lugar, na CTC que ele trabalhava, e ele perseguia muito meu pai, perseguia demais o meu pai. E ele dizia assim, ele falou assim para meu pai, ele falou assim: você vai ser mandado embora, eu vou fazer tudo para você ser mandado embora. E meu pai fala que numa semana ele chegou, e aquele homem passando de cabeça baixa, e aí ele cumprimentou, e um homem falou assim: Enoque, mandaram fulano embora. Ele achava que ele era intocável, acabou de ser demitido. Deus destrói, sim, inimigos quando Ele guerreia pelo seu povo. Destrói, irmão, destrói, porque nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Salmos 17, 7 e 9 diz: faze maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me debaixo das sombras das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam me cercando. É claro que nós entendemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso é fato, irmão, isso é fato. Mas nós somos o povo em que Deus chamou pelo nosso nome. Nós pertencemos a Ele. A palavra do Senhor vai dizer que Ele olha para nós como se fôssemos algo precioso, algo sensível. E todo aquele que se levanta contra o povo de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Isso não é, eu não digo isso como soberba, mas se a igreja hoje, no Novo Testamento, irmãos, se nós somos o
corpo de Cristo, e Cristo é o nosso cabeça, toda vez que uma nação, ou um império, ou um sistema político se levanta contra a igreja de Cristo, a igreja genuína de Cristo, ele está se levantando contra o próprio Cristo, irmão, porque nós somos o corpo de Cristo. Versículo 5 vai dizer: não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei, e também eu os fiz. Olha o que Deus está falando. Ele vai dizer: não, eu vou ajuntar o meu povo. Meu povo foi espalhado, muitos fugiram amedrontados. Isso não aconteceu somente aqui, aconteceu também no período de Roma, quando a igreja estava sendo ali aniquilada pelo Império Roma. O povo de Deus, os cristãos, se espalharam pela terra. A carta de Tiago, quando a gente lê a carta de Tiago, que é uma carta direcionada à diáspora, o que é a diáspora? São os povos espalhados. Os cristãos ficaram desesperados, irmãos. Os cristãos ficaram desesperados com a matança que se levantou contra aqueles que se convertiam a Jesus. Só que vai chegar um dia, novamente, em que Deus girar ao norte, me devolva, ao sul me devolva, e Ele reunirá de novo o seu povo, que Ele criou para o seu louvor, e Ele reunirá a Jerusalém celestial, a Israel de Deus, para que nós o louvemos por todo o sempre. Ele empenhou a sua palavra. Ele disse: não temas. Quantos dias nós temos no ano? Quantos? A cada 4 anos nós temos um ano. A cada 5 nós temos um ano. A cada 4 nós temos um ano com 366, certo? Que é o tal do ano bissexto. Quantas vezes a expressão não temas aparece na Bíblia? 366 vezes. Existem 366 não temas na Bíblia. Quando o rei Davi vai dizer: olha, em paz me deito, em paz me levanto, porque tu me faz repousar seguro. Quando a Bíblia diz: olha, não andeis ansiosos pelo dia do amanhã. Quando a Bíblia diz: basta cada dia o seu próprio mal, devemos confiar no Senhor, porque a cada dia, quando nós abrimos os nossos olhos e levantamos para a nossa jornada e para os nossos desafios, às vezes uma luta grande que temos que romper, às vezes na nossa casa, na nossa família ou no nosso trabalho, Deus está lá conosco e diz assim: Sandro, não temas, eu vou estar contigo durante esse dia. E no outro dia, quando eu for deitar: Sandro, não temas, não temas, Deus é o nosso Deus. Deuteronômio 31, versículo 6 vai dizer: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, Ele não te deixará e nem te desamparará. Eu fico recebendo os áudios às vezes da irmã Marileia: é isso, não é, irmã Marileia? E quantos aqui que tem passado luta? A irmã Marileia passando sufoco com a enfermidade do marido, e ela fala assim: pastor, hoje eu fui no médico, eu acabei de chegar no médico, amanhã eu vou no outro médico, amanhã eu vou no outro médico. E eu fico assim: irmã, eu falo assim: irmã Marileia, cuida da tua saúde, irmã Marileia. A última áudio eu mandei ela tomar Targifó C. Não é? Toma Targifó, irmã Marileia. Não dá mole com a sua saúde, toma vitamina C. Mas fora isso tudo, fora a nossa alimentação, para cada dia, quando nós abrimos os nossos olhos, Ele diz para mim, Ele diz para mim, Ele diz para a irmã Marileia, Ele diz para a Renata, Ele diz para a Georgette, Ele diz para a Bárbara, Ele diz: levanta, toma a tua cruz, me segue e me anda, não se acovarde, não temas, eu estou contigo e não te abandonarei, e não te desampararei. Versículo 8 e 9: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir coisas antigas? Apresentem suas testemunhas para que se justifique e ouça e se diga: verdade é. De quem que Deus está falando aqui? Ele está falando de cegos e surdos. Ele está falando que, olha, traga o povo que é cego e tem olhos, traga o povo que é surdo e tem ouvidos. Ele está dizendo de um povo que se recusa a ver. Ele está dizendo sobre um povo que se recusa a ouvir. E ele vai dizer: reúna esse povo
Vamos falar sobre as coisas antigas. Vamos falar sobre tudo que eu tenho feito desde a antiguidade. E eles vão testificar que tudo que eu digo é verdade. Romanos 14, versículo 11 vai dizer: porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Apóstolo Paulo está citando o texto também de Isaías, capítulo 45, 22 e 24. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, porque por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua, e de mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. Um dia, meu irmão, todos esses povos em que às vezes a gente fica temendo, que a gente vê esses vídeos de YouTube. Sandro, você sabia que lá na Coreia do Sul eles têm uma bomba nuclear? Sandro, você sabia que na Rússia eles têm uma bomba nuclear? Sandro, você sabia que nos Estados Unidos eles têm um botão que tem um míssil apontado para todos os países? Não há poder nessa terra que um dia não vá se render diante do Senhor e dizer: deveras no Senhor a força. Todos aqueles que se levantaram contra a palavra de Deus um dia vão cair diante do nosso Deus, irmão, e vão dizer: a força pertence ao Senhor. Não pertencia ao meu arsenal bélico, não pertencia às minhas bombas nucleares, não pertencia às minhas bombas biológicas, não. Toda a força está na mão do nosso Deus. Isaías, no versículo 10, ele vai continuar: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Agora preste atenção no versículo 12, querido. Esqueci o copo de água aqui. Vou pedir um pouquinho de paciência para os irmãos. Amém. Versículo 12: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Gosto muito, irmão, gosto muito do Anderson Freire, de algumas canções dele. Gosto muito, muitas canções do Anderson Freire. Não gosto de música de teste para trabalho, música que fala de enfermeiro, de marceneiro. Essas músicas de profissão geralmente eu não curto, não. Mas há uma canção dele que é um equívoco, que ele, quando ele vai dizer assim: tentaram acabar com a fase da igreja, sem ela a terra não povoaria o céu. Não. Sem a igreja a terra não povoaria o céu. Deus está falando aqui, olha: eu anunciei, eu fiz ouvir, eu salvei. Toda obra de salvação pertence ao Senhor. Se a gente se recusar a falar, Deus usa uma mula para falar, como fez com Balaão. Se nós fecharmos a nossa boca, a palavra do Senhor diz que as pedras clamarão. A palavra do Senhor diz que até a natureza proclama a glória de Deus. Ele anunciou, ele pregou, ele fez ouvir, ele salvou. A obra da salvação pertence totalmente ao Senhor. E o que nós somos então? A gente que às vezes batia no peito achava: não, a comissão do evangelismo pertence totalmente à igreja. Não, irmão, o que nós somos? Deus está dizendo: vocês são minhas testemunhas, que eu estou fazendo uma obra de salvação. Ele anuncia, ele prega. É ele que está pregando aqui nessa noite, meu irmão. É Deus que está clamando. Rejeitar a salvação é rejeitar o seu amor. Desprezar o seu convite é desprezar o próprio Espírito Santo. Não entregar ao seu senhorio é desqualificar
O homem do Calvário, que quando estava lá com o braço estendido, disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Quando eu desprezo esse chamado para a salvação, é como se nós olhássemos para Cristo naquele madeiro e disséssemos para ele assim: calha sua boca, eu sou o Senhor da minha vida. Só que tolo é esse homem, porque a Bíblia vai dizer que ninguém pode escapar das mãos do Deus Altíssimo. Agindo ele, ninguém pode impedir. Ninguém, irmão. Não há programação, não há como é que a gente faz? Planos, planejamentos. Não há nada em que a gente possa fazer, em que nos tire diante da fronte do Senhor. Versículo 14 ao 17. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós enviei a Babilônia, e todos a fiz descer como fugitivos, os caldeus no navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda, e que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. São extintos como um pavio, e como um pavio se apagaram. Agora ele está falando do Egito. Em Êxodo capítulo 14, do 22 ao 31, a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel estava lá e eles viram que o Egito vinha sobre eles, na verdade o faraó liberou o povo, e de repente Deus foi lá e endureceu mais ainda o coração de faraó. E faraó olhou para os seus servos e disse assim: olha, por que eles estão liberando esse povo? Não, vamos atrás deles, eles serão mortos no deserto. Quando o povo de Israel vê o faraó e seus cavaleiros se aproximando, eles chegam para Moisés e perguntam assim: Moisés, por acaso não tinha túmulos para nós no Egito? Tu nos tiraste do Egito para nos matar aqui? Moisés vai lá e conversa com Deus. E quando aquele exército está alcançando o povo de Deus, a Bíblia vai dizer que uma coluna de fogo se levanta entre os carros do Egito e o povo de Israel. E Deus fala para Moisés: Moisés, toca as águas, porque clamas a mim, Moisés, toca as águas. E o texto vai dizer que Moisés toca na água, e durante toda a noite um vento sopra, e logo pela manhã o mar está dividido e o povo passa com os pés enxutos. Não bastante isso, o faraó olha para aquilo e vai dizer assim: não, o coração dele vai se endurecendo, ele vai assim: não, vamos perseguir esse povo. E eles enveredam por dentro do mar. E há um momento no texto que é muito maravilhoso. O texto vai dizer que quando Deus estava seguindo o povo pelaquela coluna de fogo, protegendo a retaguarda deles, do povo do Egito, Deus, de cima daquela coluna, olha para o Egito invadindo o mar, andando pelo caminho que ele traçou para o seu povo, como se Deus falasse assim: mas que audácia é essa? Esse caminho eu abri para o meu povo, não foi para o Egito. E a Bíblia diz que o Deus invade o arraial dos egípcios, faz uma confusão e retira as rodas das suas carruagens, e elas começam a tropeçar. Nesse momento os egípcios ficam desesperados. Eles falam assim: meu Deus está lutando por eles, nossas carruagens estão quebrando. E quando o povo termina de atravessar, Deus fala: Moisés, toca as águas novamente. E toda aquela água sepulta o povo do Egito. Foi isso que Deus fez com Israel. Deus vai dizer: fui eu que fiz isso, fui eu que livrei vocês, eu abri um caminho nas águas impetuosas, eu fiz um caminho. Para vocês não havia caminho, mas eu abro o caminho onde eu quiser. Talvez para você, para os nossos olhos, nós olhamos uma situação que não há saída, mas Deus, Ele abre portas aonde Ele quer abrir. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar, e a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Todo o poder está em suas mãos. No versículo 18 ele vai dizer: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Estou fazendo coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Presta atenção, irmão. Muitos aqui no nosso meio começaram há pouco tempo uma caminhada com o Senhor. E Deus fala assim para aquele povo e fala assim para nós: ei, não se lembre das coisas do passado, esqueçam o passado.
estou fazendo coisa nova. Vou abrir caminhos no deserto. Não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de uma nova forma de caminhar. Eu estou falando de andar no deserto. Andar no deserto. E ainda assim se sentir protegido pelo Senhor. Porque uma coisa é você sair andando. Por exemplo, não sei se você já andou em mato. Mas quer ver quando você anda em mato que é ruim, né? Que fica arranhando a canela. Mas geralmente quando o pessoal vai para a trilha, onde que as pessoas andam? Na trilha. Porque alguém já desbravou. Aquela trilha está limpa. Aquela trilha é mais fácil de andar. Mas o mato assusta. A floresta assusta. O deserto assusta. Mas Deus vai abrir caminhos. Nós passaremos por áreas inóspitas. Nós passaremos por terrenos que são áridos, mas conseguiremos passar, porque Deus é conosco. A palavra do Senhor vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Está falando que esse vale é claro? Está falando que é cheio de poste? Não, ele está dizendo que é um vale escuro e tenebroso. É o vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A caminhada do cristão é assim. Às vezes as pessoas falam, não, a caminhada do cristão é só flores. Não, irmão. A gente passa por momentos, meu irmão, que parece que a gente vai sucumbir, que a gente olha, a gente não vê escapatória. Mas Deus, mais uma vez, quando nós acordamos, Ele diz assim: Sandro, não temas, eu vou contigo nessa jornada. Sandro, talvez você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas eu estou do seu lado. Aleluia. Versículo 20. Meu Deus, 48. Versículo 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, a esse povo que formei para mim. Nós fomos feitos para o Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. É por isso que Deus fica tão indignado contra nós. É por isso. Foi por isso que lá atrás Ele falou assim: fui eu que mandei vocês para a Babilônia. Fui eu que mandei vocês para a Babilônia. Porque eu libertei vocês do Egito. Eu libertei. E vocês voltaram a se prostituir. Vocês voltaram para a idolatria. Eu estou mandando vocês de novo para uma terra de escravidão. Porque nós fomos feitos exclusivamente para o louvor do Senhor. Nós somos possessão do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Então você quer dizer o quê? Que não há vontade própria? Não deveria ter. Não deveria ter. Não deveria ter. Ah, mas e o livre-arbítrio? Também não deveríamos ter. Nem sei se temos. Nem sei se temos, irmão. Será que temos? Será que temos? Será que nós podemos dizer assim? É que o livre-arbítrio, irmão. O livre-arbítrio, vamos fragmentar essa expressão. Livre-arbítrio. Você tem de arbítrio de arbitrar, de julgar, e você tem o estado de quem julga, livre. Beleza? Então eu estou livre para julgar, certo? Aquilo que eu quero para a minha vida. Estou livre. Eu vou escolher o que eu quero para a minha vida. Quando? Fala para mim, quando nós estivemos livres para fazer essa escolha? Nunca estivemos livres. Porque antes de pertencermos ao Senhor, a palavra de Deus diz que nós éramos escravos, filhos do diabo, mortos nos nossos pecados, sob o príncipe deste mundo. E a Bíblia diz que Deus foi lá e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nunca tivemos essa opção de livremente escolher. Não, nós éramos escravos e Deus nos libertou. Antes nós tínhamos um imperador, hoje nós temos um rei que governa sobre nós. Nós somos santos. Esse rei é santo. Nunca fomos livres, irmãos. Nunca fomos livres. Essa liberdade que o povo ostenta lá fora, por engano, todos estão sob o domínio de Satanás. Versículo 23, 21. Esse povo que tu formei para mim, o meu louvor relatarão. Contudo, e aqui começa uma queixa do Senhor. Contudo, tu não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel.
não me trouxeste gado miúdo dos teus holocaustos. Irmão, quando eu estava estudando essa pregação, em vários momentos eu me senti constrangido diante do Senhor. Deus está falando para ele, falando para nós: eu fiz maravilhas na sua vida, eu fiz maravilhas no seu meio, eu te salvei, mas tu se cansou de mim. Quantos começam na igreja, Deus faz tantas coisas por nós, e de repente essa pessoa está longe, e ela diz: eu cansei. No versículo de 23 ele vai dizer: tu não trouxestes nem o gado miúdo. Deus não está reclamando de bois, Deus não está reclamando de grandes ofertas, Ele está falando de pequenas ofertas. Vocês não me trouxeram gado miúdo, não me honraste com sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, e nem te fadiguei com incenso. Deus não nos oprimiu, Ele não quis retirar de nós, Ele não trouxe fastio até nós. E aí Deus vai falar assim: olha, não me compraste cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus está virando para o seu povo e dizendo assim: eu te livrei do Egito, eu te livrei da Babilônia, eu destruí nações para que vocês não fossem destruídos, eu fiz maravilhas no seu meio, mas vocês se cansaram de mim, não são fiéis a mim, vocês não trazem oferta a mim, vocês não me louvam, a única coisa que vocês fazem é me cansar com os seus pecados. Ora, meu irmão, que Deus nos livre, irmão, que o Senhor nos livre de sermos como esse povo. Que abandona o Senhor, que não é grato. Miqueias capítulo 6, versículo 3 ao 9, ele vai dizer: povo meu, que tenho te feito? Com que te enfadei? Me responda. Te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim a Gilgal, para que conheça os atos da justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante do Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros? Veja, meu irmão, o que Deus espera de nós. Ele está dizendo assim: eu não estou pedindo oferta, eu não estou pedindo holocausto, eu não estou pedindo sacrifício, eu só quero que vocês pratiquem a justiça, que amem a misericórdia e que andem em humildade diante de mim. É isso que Deus espera de nós, irmão. É isso que Deus espera de nós. E como é triste perceber que esta cena se repete várias vezes na Bíblia. E um dos textos da Bíblia que mais aperta meu coração, com certeza, é o texto de 1 Samuel, capítulo 8. Quando o povo chega para Samuel e vai dizer: Samuel, seus filhos se desviaram. Samuel, tu és juiz, tu és sacerdote, tu é profeta, mas os teus filhos não têm condição de se substituir. Queremos um rei, Samuel, que governe sobre nós. A história de Samuel, o início da história de Samuel, foi marcada por ouvir a voz de Deus. Quando Deus, lá na tenda de Eli, fala: Samuel, e depois de um tempo Samuel responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel tinha um relacionamento com Deus de muita intimidade. Quando o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, queremos um rei que governa sobre nós. O texto vai dizer que na mesma hora Samuel se entristece em seu coração. E aí o texto diz que isso não pareceu bom aos olhos de Samuel. E Samuel vai até Deus
E Samuel fala com Deus, e Deus responde a Samuel. E Deus diz assim para Samuel: Samuel, atende a voz do povo. Em tudo que eles estão pedindo, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, Samuel. Eles não querem que eu reine sobre eles. Hoje, o que nós mais temos são pessoas que se comprazem em dizer que estão debaixo da cobertura espiritual de algum pastor, de algum líder. Adoram estar sob um governo humano, mas não se submetem ao governo de Deus. Rejeitam a palavra do Senhor. Eles querem coisas que dê certo. Eles querem métodos. Compreende? Eles querem métodos. Eles querem fórmulas. Eles querem coisas, eles querem uma palavra que dê certo, uma profecia que faça acontecer. Hoje eu estava vindo para a igreja e eu estava vendo uma pastora na rádio e ela dizia assim: eu libero esses pedidos de oração. Eu libero esses pedidos de oração. Toma posse de toda a bênção liberada. Eu recebo o poder da ressurreição, o poder que cura toda a doença. Mas essa mulher, seu filho morreu em coma no hospital. Eu falei com eles: mas será que ela não consegue compreender? Ela não consegue fazer uma reflexão na sua vida? Seu filho morreu no hospital, anos em coma, anos, foram mais de 7 anos em coma. Ele morreu e ela se sente na condição de liberar os pedidos de oração, de falar para o povo que eles tomassem posse da liberação. Quem foi que liberou? Foi ela. E as pessoas estão ali servindo a essas lideranças, mas não querem servir a Deus, não querem andar em humildade diante do Senhor, não querem atender a palavra do Senhor, querem uma palavra de prosperidade, querem que diga: você vai vencer, eu te abençoo, eu te libero, eu te envio para viver as vitórias. Não, irmão, precisamos estar debaixo do governo do Senhor. Às vezes Deus nos manda para o deserto, sim, nos manda. Ele mandou o povo para a Babilônia. Eu vou te mandar para a Babilônia, Israel, porque eu te amo. Eu vou fazer você sofrer porque eu te amo. Eu vou te corrigir porque eu te amo. Versículo 25 ao 28 vai dizer: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que eu possa te justificar. Olha que Deus está falando, ele está falando assim: olha, não é por amor só a você, por amor de mim. Por amor de mim, eu não me lembro dos seus pecados. Por amor de mim, vem conversar comigo. Olha que Deus está falando assim: vem conversar comigo. Deus está falando isso para a gente hoje: vamos conversar. Vamos conversar. Traz a minha razão. Me convença de que você merece ser justificado. Me convença. Me apresente algo que você diga: não, o Senhor deve me abençoar. Não, o Senhor é obrigado a me abençoar. Não, o Senhor é obrigado a me justificar. Não, irmão, porque no versículo 27 ele vai dizer: teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Ninguém, irmão, ninguém, não há oferta que você entregue, não há voto que você faça, não há sacrifício que você levante, não há jejum que você faça, não há nada que você faça que te faça merecer aquilo que Deus trouxe para mim e para você. Não há nada, é graça, é graça. Se te ensinaram que foi por mérito, te ensinaram errado, é graça, porque nós nascemos no pecado, nosso primeiro pai pecou.
Romanos 5, de 12 ao 21. Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei que havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Veja o que Deus está dizendo: por causa de um que pecou, todos foram condenados. Agora, Cristo não morreu por causa de um que pecou, Ele morreu por causa de todos que pecaram. Foi por várias ofensas, e se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando nós lemos: quando andarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Isso é pura manifestação de um amor divino a homens e mulheres que não fizeram nada por merecer. Às vezes a gente gosta de declarar isso como mandinga, como palavra mágica. Não. É amor. É amor. Amor de um Deus a um povo que constantemente tem se esquecido desse Deus. Deuteronômio 32, versículo 4 vai dizer: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Pergunte aos seus pais, e estes lhe contarão, e os seus líderes, e eles explicarão, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, e guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas a apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. De quem é a glória, irmão, da sua vida? Deus. De quem é a força que corre no teu corpo? Deus. A quem pertence o fôlego de vida que está dentro do teu pulmão? Deus. Tudo pertence a Deus. Ele sozinho fez isso. Sozinho. O que mais a gente precisa ouvir? O que mais a gente precisa ouvir? Quantas vezes mais Deus precisa nos repreender? Quantas vezes mais Deus precisa nos exortar? Que nós dependemos dEle, que nós somos dEle, e que Ele continuará a cuidar de nós. A única coisa que a gente precisa fazer é servi-lo. Servi-lo. Um novo ano começou, e que nós deixemos para trás, irmãos, e que venhamos a... Vai conseguir, Mateus? E que nós venhamos a fazer uma reflexão
2021, 2020, o que nós apresentamos para Deus? O que nós apresentamos? Qual foi a oferta que nós trouxemos para Ele? Qual foi o louvor que nós levantamos para Ele? Ou a gente passou um ano inteiro, não, eu não vou poder ir, não, eu não vou poder louvar, não, eu não vou poder ir para o culto, não, eu não vou poder ir para a igreja, não, eu não vou poder não sei o quê, não, eu não vou poder não sei o quê. O Marcelo às vezes me manda e fala assim: pastor, você vai poder ministrar o louvor? Minha resposta é essa: tranquilo, Marcelo, Deus está no controle. Tranquilo, Marcelo, Deus está no controle. Tranquilo. E Deus é tão amoroso. Deus é tão amoroso que quando eu estava escrevendo essa pregação, eu vou te confessar que em um momento eu fiquei muito triste mesmo. E meu coração assim ficou bem entristecido. E aí eu recebi uma mensagem de uma menina da Taquara, da Amanda. E ela botou todos os livros assim que ela comprou, os livros que eu escrevi, e tirou fotos de todos eles. E ela botou assim na legenda: para cada momento da minha vida, Deus usou um livro teu para me abençoar. E nesse momento eu estava ouvindo essa música da Gabriela Rocha. Ela cantava: haverá um homem na fornalha andando junto a mim, e se preciso for lembrá-lo. Olha. E eu estava ali naquele momento assim, com meu coração entristecido. E foi no exato momento que ela falou assim: e se preciso for lembrá-lo. E de repente a Amanda me mandou aquela mensagem, e nitidamente Deus falou comigo: eu sempre vou ser contigo, eu sempre vou estar do teu lado. Você não precisa da ação de força de homem nenhum, você só precisa de mim. Você só precisa de mim. Naquele momento ali eu agradeci a Deus. Agradeci a Deus, irmão, porque eu me senti desgastado em estar escrevendo uma pregação. E Deus foi ali e virou: Sandro, não temos. E aí o Marcelo me manda mensagem: pastor, vai poder me deixar louvor? Eu não gosto de fazer louvor quando eu vou pregar, porque cansa, a gente já chega cansado de pregar. Eu falei: Marcelo, Deus sabe todas as coisas. Se Ele permitiu, Ele vai ser conosco. A gente só precisa dEle. É só dEle que a gente precisa. Se Ele estiver no nosso meio, grandes coisas vão acontecer. Não adianta a gente ser cercado de tecnologia. Não adianta ser cercado de um exército talentoso e poderoso. Não. A gente só precisa dEle. E Deus fará grandes coisas no nosso meio. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Mais uma vez pedir perdão por esse culto que já passou da hora, mas nós vamos cear. Chamar aqui o presbítero Mateus. Se você nessa noite é servo do Senhor e já é batizado, pertence a alguma igreja, eu te convido a você, sabe, estar inserido no corpo de Cristo. Eu te convido a você a participar dessa ceia. Mas nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus, Tu és um Deus amoroso, um Pai gracioso, cheio de amor. O que nós somos, Deus? O que nós somos? É certo que em momentos há gratidão no nosso coração, mas em grande parte, Deus, somos às vezes um povo rebelde, um povo que só quer a bênção e só pensa em si. Nos comportamos às vezes como um povo mimado, que como um filho que não tem limites e não respeita seu pai, acha que o Senhor tem a obrigação de nos abençoar. Não, o Senhor não tem. A Tua palavra diz: o que é o homem para que o Senhor dele se lembre? Quem somos nós? Quem somos nós? Nenhum desses livramentos o povo de Israel merecia. Nenhum dos livramentos que nós temos merecíamos. Não fazemos nada por merecer. Tudo é por causa do Teu amor. E Senhor, eu te peço, Pai, que neste ano, Deus, o Senhor mude e transforme os nossos corações. Que
possamos te entregar uma oferta de louvor, Senhor. De louvor. De louvor, Deus. Não aquilo que eu acho que eu tenho que fazer ou que eu não tenho que fazer. Se eu tenho razão, eu não tenho razão. Eu nunca tenho razão. Diante de ti eu nunca vou ter razão. O Senhor é reto. Seus caminhos são retos. Te peço, Deus, por essa igreja, pela liderança desta igreja, Deus, pela minha vida, vida da pastora Ives, presbítero Vanderlei, presbítero Mateus, diaconisa Monique, diaconisa Fátima, diácono Gilson, diácono Davi, diaconisa Letícia, diaconisa Valéria, diaconisa Débora, por cada líder de departamento. Senhor, olha para nós, Deus. Nós precisamos do Senhor. Tu sabes, Deus. Tu sabes, Deus, o desejo do nosso coração de entregar algo que é perfeito. Mas não temos condição. Não temos, somos imperfeitos. Nós sabemos muito bem o que o Senhor merece, mas não conseguimos. Não conseguimos, Deus. Por isso nós te pedimos, Deus, aviva, nos aviva, Deus. Aviva a tua igreja. Aviva o nosso coração. Faz o nosso coração queimar por ti. Faz o nosso coração voltar a arder por amor a ti. Por amor, Deus. Não por nenhum objetivo, por amor. Nos faz voltar ao primeiro amor. Restaura a tua igreja. Restaura ministérios enterrados, talentos ofuscados. Ah, Deus, tem de misericórdia de nós. Dá-nos um ano, Pai, em que possamos marchar na tua presença, em que possamos trabalhar por ti, em que possamos, Senhor, sermos movidos simplesmente, Deus, para relatar o teu louvor, para relatar a tua obra. Nos constranja, Deus. Nos constranja, Pai. Teu amor nos constrange. Pai, em nome de Jesus, santifica-nos na tua palavra. Nós te pedimos nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém.